Bom dia, eu sou a Elisa e eu e minha equipe vamos falar sobre o liberalismo. O liberalismo surgiu no século XVII com um conjunto de teorias políticas que sustentaram a luta estrutural contra o antigo regime, ou seja, contra a monarquia absolutista. Já para conferir um aspecto conceitual econômico, surgiu o liberalismo do século XVIII, com a autoindustrialização iniciada nesse século, mas só consolidada no século seguinte. Basicamente, a visão de mundo liberal se dá por enxergar que toda a população deve ter direitos humanos iguais e uma livre concorrência no mercado. Nesse sentido, os governos adeptos ao liberalismo econômico e político devem promover uma liberdade singular e procurar evitar imposições estatais, desenvolvendo assim uma sociedade justa e igualitária para todos os indivíduos, inclusive na distribuição de serviços e recursos públicos. Dessa forma, uma das bases fundamentais desse modelo é o individualismo, tendo em vista a sua prioridade em frente ao coletivo. Em outras palavras, ao não considerar a hierarquia social, cada ser humano passa a ser considerado igual e livre perante ao Estado, ou seja, cada um atende suas próprias necessidades. É possível perceber que esse movimento teve início com o iluminismo e as revoluções burguesas europeias, com o intuito de acabar com a monarquia e suas formas de controle social. A partir disso, a teoria liberal ela demandava livre e ampla concorrência no mercado, sem a atuação do Estado, assim como exaltava a liberdade de expressão e pensamento tanto no universo ideológico quanto no religioso. No entanto, embora o discurso ele manifestasse a importância do desenvolvimento dos direitos iguais, com a livre concorrência econômica, as sociedades elas foram se tornando cada vez mais desiguais, ocasionando assim tantos problemas políticos e econômicos que, em conjunto com a destruição social da Primeira Guerra Mundial e com as correntes socialistas e comunistas, levou o liberalismo ao fracasso. O liberalismo clássico ele pode ser dividido em dois, que é o liberalismo político e o liberalismo econômico. O liberalismo clássico ele surgiu dos ideais de filósofos liberais dos séculos tanto do XVII como do século XVIII, contra o antigo regime e a favor da livre iniciativa individual na economia. Em contrapartida, também existe o neoliberalismo, que é uma doutrina do século XX, onde ele resgata elementos do liberalismo para adaptar a realidade econômica do mundo globalizado. Um pouco do liberalismo político. Liberalismo político é uma doutrina que visa a garantia dos direitos considerados fundamentais: direito à liberdade, direito à propriedade e direito à igualdade perante as leis. Os liberais defendem que o governo é algo fundamental na organização e na garantia dos direitos do cidadão. Porém, ao mesmo tempo, eles acreditam que o Estado não deve intervir amplamente na liberdade individual de cada um. O governo ele tem a obrigação de respeitar todos os direitos e também de agir somente quando houver um choque de interesses entre os indivíduos. Ao invés de promover um constrangimento, de acordo com a filosofia política liberal, a sociedade e o governo eles devem agir de acordo para promover e proteger a liberdade individual. A diversidade e a pluralidade elas devem ser encorajadas e a sociedade deve ser justa e igualitária na distribuição de oportunidades. O liberalismo político ele foi exposto como doutrina pela primeira vez em 1776 por Thomas Paine, em sua obra Senso Comum. Nessa obra, ele afirma que o Estado é um mal necessário. Segundo essa afirmação, ele quer dizer que o Estado, embora arriscasse a liberdade individual, fosse muito necessário para a garantia de todos os direitos da população. Essa relação entre garantia de direitos e a menor intervenção do Estado é um marco fundamental na política liberal. Bom, complementando o que já foi dito antes, o liberalismo político é uma corrente política filosófica que nasce na Idade Moderna, tendo por expoente mais conhecido o inglês John Locke, que faz crítica ao poder ilimitado da monarquia absolutista. E ao longo da história, os estados liberais foram surgindo como uma consequência do desgaste progressivo do poder absoluto do rei. Ou seja, enquanto o absolutismo decai, surgem as correntes liberais que acabam se juntando para criar o Estado liberal. Então, os princípios fundamentais do liberalismo político é a transparência, os direitos individuais e civis e a igualdade perante a lei. E assim nasce a ideia de que todos nós somos iguais perante a lei, sem privilégio algum.
O liberalismo econômico surge após o período mercantilista, no qual no período mercantilista o Estado participava diretamente da questão econômica, através dos reis e apoiadores da burguesia. Quando começa alguns questionamentos de alguns pensadores sobre essa questão do Estado intervir na economia, tem a queda do mercantilismo, surgindo assim o liberalismo econômico, que defende essa não intervenção, né, do Estado na economia, com a livre circulação, o câmbio. Um dos principais pensadores é o Adam Smith, que é conhecido como o pai da economia, que viveu durante o período ali do iluminismo, por isso que o liberalismo econômico ele é influenciado pelo iluminismo, e tem também outros pensadores, como por exemplo Thomas Malthus, com a questão de população, enfim. E a política do liberalismo econômico é o laissez-faire, ou seja, deixa acontecer, deixa fazer, que defende essa questão da liberdade econômica, né, dessa não intervenção do Estado na economia. A ideia central do liberalismo econômico é a eliminação de interferências provenientes a qualquer meio da economia. As principais características são a política de laissez, a mão invisível do mercado e a livre concorrência. A política de laissez é deixar acontecer, deixar fazer, para não ter interferência nas atividades econômicas, indivíduos livres. A mão invisível do mercado, ela foi criada por Adam Smith. A ideia se baseia na política de laissez. A ideia diz que o mercado pode se adaptar, pode se organizar sem depender de nenhuma interferência. A ideia da livre concorrência é uma das mais importantes para o liberalismo econômico. A tese diz que as empresas deveriam ter liberdade de produzir o que eles desejam, e a lei da oferta e da procura se encaixa nessas ações. No início do século XX, o liberalismo foi interrompido com o surgimento do keynesianismo, que tinha ideias opostas ao liberalismo. Foi em 1970, com várias críticas ao keynesianismo, foi fundado o neoliberalismo, que era uma adaptação do liberalismo clássico e tinha como principais características a privatização de empresas estatais, ou seja, a privatização de todos os setores ligados à economia, a abertura da economia para a entrada de multinacionais e a diminuição da intervenção do Estado em setores da economia e outros setores. Bom, hoje eu vou falar sobre algumas características que o neoliberalismo apoia. Um deles é a privatização das empresas estatais. Essa privatização traria vários benefícios para o país. É difícil acreditar que o governo consiga administrar todos os setores da sociedade de forma bem feita, e não consegue. Com a privatização, seria garantido que as empresas privadas fariam esse serviço muito melhor. Claro que o governo deve ter órgãos fiscalizadores para garantir que esse serviço seja realmente bem feito. Outra característica apoiada pelo neoliberalismo é a abertura para empresas multinacionais entrarem no país. Isso também traria vários benefícios, como a abertura de mais postos de trabalho, a ampliação do mercado consumidor e também traria mais tecnologias e modos de produção para o país. Para finalizar, o neoliberalismo também apoia a diminuição da interferência do Estado na economia do país. Isso traria outros benefícios, como a diminuição dos gastos, a abertura do mercado à competição externa e também evitaria o monopólio da economia sob o domínio do Estado.